Fala aí galera, vamos para mais um vídeo aí no canal. Antes de começar esse vídeo, quero agradecer vocês e pelos 1000 inscritos que eu consegui quinta-feira agora passada. São quase meia-noite, cheguei no hotel aí, tô falando um pouco baixo aqui, porque senão acorda os vizinhos aqui, tá? Mas cheguei no hotel tem pouco tempo de viagem e tô aqui para mais um vídeo aí. Vão me desculpando aí, galera, que eu sei que a lista aí de pedidos de vídeo aí para ajudar vocês aí tá grande, mas à medida que vai sobrando tempo eu vou gravando. Tô honrando o compromisso, viu, de gravar pelo menos um vídeo por semana, tá? Então assim, tô dentro do limite, meia-noite, domingão, mas vamos que vamos, viu? Na verdade já é segunda-feira agora, hein? De madrugada, então agradeço aí pelos seguidores aí, pelo apoio, enfim, várias pessoas me mandando mensagem aí com dicas de vídeo. Pode continuar mandando dicas, pode fazer críticas aí, estou à disposição. Vai me desculpando aí, pessoal, dos vídeos aí bem amador, né, sem edição, sem nada, mas ao horário não saco muito de edição e tudo mais. Quem quiser, ainda dou a dica, quem quiser me ajudar aí nas edições de vídeo, eu tô precisando, voluntário, viu? Mas vamos que vamos, são vídeos de coração mesmo para ajudar vocês. Então sim, pessoal, quem tiver dúvidas, tiver dica de vídeos, algo para ajudar vocês, estou à disposição, tá? Então vamos para mais um vídeo aí. Para aqueles que não é inscrito, inscrevam aí no canal, curte, compartilha, ajuda e vamos mais vídeos aí, atingir mais pessoas aí. Vamos que vamos, viu? Tô ficando até gago. Valeu, abraço. Vamos pra lá. Então, o que é o vídeo de hoje, tá? Isso é uma pedida de um amigo meu também, de um colega. Ele quer saber como que eu sei que no Proteus tem rotina customizada ou não. Ele mesmo falou, Sanches, eu sei que tem muitas customizações, hoje eu não consigo identificar o que é customizado, o que não é customizado. Eu comecei a trabalhar atualmente num cliente e eu não sei o que é customizado, o que não é customizado. E a dúvida que ele me procurou, Sanches, o que é ponto de entrada? Para que serve? Eu vejo vocês falando sobre ponto de entrada, não sei, eu só sei que tem um ponto de entrada, vê se é o ponto de entrada tal, então ele está meio perdido, tá? Então a ideia é eu explicar para vocês o que é um ponto de entrada, tá? A gente vai conseguir achar alguns pontos de entrada, vai fazer um testezinho, uma brincadeirinha básica aí para vocês entenderem, para ter o primeiro conceito de ponto de entrada, né? Então é no item 4 que a gente vai criar uma fonte de inserção de dados só para entender um pouquinho o que é um ponto de entrada, e a gente vai começar a usar alguns comandos em ADVPL para fazer inserção de dados no banco de dados, tá? Vocês vão ver aí que quem não é programador de ADVPL vai, e quem já é programador de outras linguagens, tudo vai falar, opa, então nós vamos usar o comando insert no banco de dados. No ADVPL a gente tem uma função que chama hacklock, então essa função faz a inserção no banco. E você lembra lá, quem não assistiu o primeiro vídeo aula lá, assiste, que tem um DBAX que faz esse comando de insert no banco. Então o DBAX que faz isso. Então a gente usa um comando que é padrão para independente de qualquer banco de dados, e esse comando em ADVPL joga para o DBAX, e o DBAX faz essa conversão para o banco, que seria no nosso caso o insert, tá? Então eu acho que eu espero que você goste dos vídeos aí, siga até o final aí que vai ser bacana, tá? Então, o que é um ponto de entrada, né? Quando eu comecei a mexer com Proteus, achei maravilhoso isso, né? Eu trabalhei em outra software house, e a software house hoje não dava aquela brecha de você customizar, né? Então, assim, eu era um RP que você não podia customizar, eu tinha que ser o padrãozinho lá, e aí, se você quisesse alguma melhoria, você tinha que abrir um chamado, entrar na fila. Às vezes o cliente queria pagar, mas a software house falando, essa melhoria sua não vai agregar no meu produto, ou vai bagunçar meu produto, e eu não quero, não vou mexer, não vou fazer essa melhoria que você pediu. Já a TOTS não. A TOTS tem lá um exemplo da rotina de pedido de venda, e ele dá aquele padrão da rotina de pedido de venda. Mas você fala, cara, eu quero customizar na hora de salvar o pedido, fazer tal coisa. Não, eu quero que a hora de entrar na rotina de pedido de venda trava, porque determinado usuário não tem permissão. Ou eu quero que mexer nas legendas, eu quero aumentar a opção de legendas lá, porque lá, sei lá, no pedido de venda só tem pedido de venda aberto, bloqueado, liberado. Eu quero ter uma quinta opção, uma sexta opção. Então a TOTS veio com essa sacada maravilhosa que é criar pontos de entrada. Então, pontos de entrada nada que é uma abertura que a DOS te dá. Você vai compilar uma fonte determinada, ou entrar na rotina, ou sair, ou excluir, ou enfim, ao faturar a nota, enfim, tem vários pontos de entrada em várias rotinas, tá? Então, se você quando você está acessando aquela rotina, o Proteus automaticamente vai ver se tem um fonte com aquele nome, fonte, né, customizado e tudo mais. Se tiver, ele vai executar aquela operação. Certo? Tá aí bacana, pessoal? Tá tranquilo? Entendido?
Então, como que eu vou achar um ponto de entrada? Então, primeiro, vamos responder a pergunta aqui desse amigo meu. Como saber se uma rotina é customizada ou não? Então, vamos entrar no Proteus. Vou estar acessando aqui o Proteus. Vou tentar falar baixo um pouquinho para os vizinhos aqui, vamos dar uma corda. Então vamos lá, o exemplo que eu vou fazer para vocês aqui vai ser em cima do pedido de venda. Mas primeiro eu vou mostrar, vamos acessar o pedido de venda aqui. Então como que eu vou saber se uma rotina é customizada ou não? Então eu vou entrar aqui no pedido de venda. Então vamos lá, eu sei que é uma rotina que não é customizada. A rotina é padrão da TOTS, né? Ó, já deu meia-noite 6, ó. Então vou dar um Shift F6 aqui. Se nessa parte, ó, então qualquer tela eu dou um Shift F6, ele vai abrir opções para me falar algumas informações da versão do meu Proteus, qual Windows que eu uso, onde está instalado, build, versão, nós estamos na 33. No vídeo 1 também eu mostrei como que atualiza, como que faz para instalar e configurar, como que funciona as builds, mas o que importa para nós é essa parte aqui, ó, build e build full. Se tiver escrito build underline full, quer dizer que é uma função padrão da TOTS, então não é customizada. Então eu sei que essa rotina minha ela é customizada. Ah, tem ponto de entrada? Não tem ponto de entrada? Por aqui eu não consigo saber. Teria que analisar os fontes no meu projeto ou vir aqui em exportar dados e abrir para ver se tem esses pontos de entradas aplicados aqui nessa base desse cliente, tá? Então vou entrar num aqui, não é que é uma rotina minha customizada, que eu até customizei, que é uma rotina de etiqueta. Deixa eu entrar nela aqui. Você vai ver a diferença. Então build full é padrão. Se eu der um Shift F6 aqui, build underline user é uma rotina 100% customizada, tá? Então você vê que é uma rotina customizada, então eu tenho um fonte nele compilado, certo? Então eu descobri o que é padrão, o que não é padrão, tá? Então para mim descobrir quais são os pontos de entrada da minha rotina do pedido de venda. Como que eu faço? Hoje a TOTS tem um site TDN, que lá toda a documentação de melhorias, de produtos, enfim, é dentro do TDN. Então o que que eu faço? Eu vou abrir aqui um Google, eu venho aqui, ó, ponto de entrada. Opa, você sabe o nome da minha rotina, né? Eu passei muito rápido, mas o nome dessa rotina de pedido de venda chama Mata 410. Então aqui eu já consigo saber se é padrão ou não, e aqui eu sei o nome da minha rotina. Então minha rotina de pedido de venda chama Mata 410. Então eu vou vir aqui, copiar ela, ponto de entrada, Mata 410 TDN. Fiz isso, eu olho qual que é o primeiro link aqui do TDN, Central TOTS ou TDN, enfim, eu vou clicar nesse segundo link aqui. O que acontece? Ele vai citar algumas rotinas do faturamento. Ele não cai certinho Mata 410 tem esses pontos de entrada, mas aqui ele carrega todos os pontos de entrada. Então a dica para vocês que estão começando, vai clicando em cada rotina, cada ponto de entrada, identificando. E é um pouco sugestivo. Então a rotina Mata 410, os meus pontos de entrada normalmente começam com MT 410, certo? Então eu consigo hoje saber quais são os meus pontos de entrada da Mata 410. Então tem vários. Essa aqui é MT 410 TOK, a gente usa muito. Quando você está digitando o pedido, você está navegando na linha, vou mostrar aqui. Você está navegando nessa linha de baixo aqui, a hora que eu dou uma setinha para baixo, ele chama esse ponto de entrada para você validar alguma informação desse item aqui. Eu já fiz várias customizações que eu valido se tem estoque, se o cara tem permissão ou não de incluir esse produto, então esse ponto de entrada é muito bacana. Mas o nosso exemplo é o MT410 Inc. Vamos primeiro no menu, vou criar um outro exemplozinho aqui para vocês. MNU, que é muito útil. Opa, deixa eu confirmar aqui, pode entrar. Esse aqui, MA410 MNU. O que esse ponto de entrada faz? Ele te dá opções de você incluir botões aqui, tá? Então, se você vir aqui no TDN, vai ter um ponto de entrada e vai ter até o exemplo desse ponto de entrada. Então, assim, bacana da TOTS que ele te explica para que serve esses pontos de entrada, e aqui embaixo eu te dou um exemplozinho da VPL, que é o meu exemplo aqui, tá?
que eu fiz aqui? No próximo vídeo eu vou gravar nós vamos fazer uma rotina para chamar esse exemplo que eu vou fazer aqui para vocês, tá? Mas a princípio, o que eu vou fazer? A gente vai incluir um menu, uma opção que vai chamar consulta de log e vai chamar um fonte que a gente vai criar no próximo vídeo, tá? E com essas opções aqui, que depois vocês olham lá no TDN, que basicamente o que ele pode fazer. Então, é uma rotina, só vai consultar, vai chamar minha rotina aqui, tá? Então, a princípio, o que eu vou fazer? Eu vou compilar, e não vai chamar nada, vai dar erro de fonte, mas eu quero que apareça aqui só para vocês verem o tanto que é simples criar um ponto de entrada aqui. Então, a princípio, vocês não precisam se importar não, mas é só para chamar essa consulta de log, vai chamar esse fontezinho. Então, vou compilar, deixa eu ver se está logado aqui na minha base 12. Minha senha em branco. Então, para vocês verem que é um ponto de entrada para adicionar só um botão no menu lá. E depois nós vamos criar esse fontezinho aqui, tá? Então vamos lá, vamos seguindo aqui, depois eu falo mais na frente. Beleza, vou recompilar, compilei, né? Se a gente entrar agora na nossa base teste, vai estar lá o nosso... Pessoal, quando dá esse erro aqui, tá bastante comum, tá? O erro, na hora de você compilar, ele corrompeu o RPO. Então tá muito comum isso daí nas versões, tá acontecendo isso. E o que aconteceu no meu? Então tem que parar o Proteus. Fala que ele tá em uso, mas na verdade ele corrompeu. Vê que eu parei tudo, vou entrar de novo, ele vai permanecer com erro. Se ele permanecer com erro, eu tenho que voltar ao RPO. Então, o que eu gosto de fazer? Toda vez que você for compilar algum fonte, fazer o backup, já deu invalid function. Então, eu tenho que fazer o seguinte, para o Proteus. Como é minha base teste, eu não fiz nenhum backup, né, de banco, eu vou pegar acho que eu tenho um RPO novo. Então, eu venho aqui, deleto ele. Infelizmente, nessas versões está acontecendo muito. Acho que tem até tratativa de patch para corrigir isso, de app server e tudo mais, tá? Beleza. Então, subo. Por que eu não preciso compilar ele? Eu só mudei o RPO. Nessa nova versão, a gente viu também nos vídeos anteriores que ele criou um RPO para fonte customizada. Então, eu só voltei o que é padrão da TOTS, que foi corrompido, e a customização vai estar rodando bonitinho, tá? Então, vamos lá no nosso pedido de venda. Então tem que estar a nossa opção aqui, consulta de log. Você viu que é simples você criar uma customização para criar um botão? E aí eu vou propositalmente clicar aqui, ele vai dar um erro, por quê? Porque não existe esse fonte compilado aqui na minha base. Então eu vou clicar e vou propositalmente simular o erro aqui. O que ele vai mostrar? Ele deu até perfeito. Ele tinha, como não tem essa opção 4 aqui, nós vamos ver na próxima aula, que ele tem que estar posicionado em um registro. O que ele falou? Que não tem nenhum registro posicionado, não tem nenhum pedido. Vou incluir um pedido aqui rapidão para vocês, que eu quero simular o erro, tá? Ele vai falar que essa função não existe compilado. Vamos ver se não vai dar nenhum erro na minha base. Minha base está limpa. Vamos cadastrar aqui um cliente. Bora. Só uma basezinha teste, fica um pouquinho mais lento, né? Acho que eu venho sempre avisando vocês, porque licença server comunica e não acha licença, fica tentando comunicar, né? Vamos ver se ele vai deixar incluir. Bora. Se eu demorar, eu vou abrir uma nova aqui. Vou cadastrar, vou entrar por aqui, ó, clientes. Aí.
Agora abriu. Então eu vou lá. Como é base teste, né? Vou escrever qualquer informação. Opa, já até abriu outro. Consumidor final. Vou pôr Goiás aqui. Opa, estava aqui não. Bora, base. Vou aqui em município. Vou pegar essa abadia de Goiânia. Vou salvar. Meu primeiro cliente cadastrado. Deixa eu fechar isso. Tá até abrindo essa aqui até agora. Pessoal, quando carrega aqui, então, assim, o que eu quero mostrar para vocês? Não preocupe ainda com essa função, mas isso aqui é só uma opção para mostrar para vocês que eu estou criando um botão que vai chamar a função, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai fazer a função. O que é a ideia dessa primeira aula? Nós vamos criar um log, apesar que a TOTS tem Audit Trail, enfim, isso aqui é só um exemplo para a gente começar a inserir dados numa tabela, tá? Então, nós vamos criar uma tabela customizada para a gente fazer a inserção de um logzinho, falar, ó, usuário tal, data e hora e fez a inclusão do pedido. É só um título de, só para a gente fazer uma brincadeirinha massa aí para vocês entenderem como que faz a inserção no banco de dados. E outra coisa, a gente vai depois, num próximo vídeo, chamar esse log através de uma tela que a gente vai aprender como que customiza a tela. A gente aprendeu nas aulas nos vídeos anteriores aí que a gente usou o MBrowse. Mas não quero um MBrowse, quero uma tela que eu possa desenvolver com o botão do jeito que eu quero e tal. Então tem essa forma que a gente cria telas aí sem ser padrão do MBrowse, tá? Então a ideia do videozinho rápido hoje vai ser basicamente isso, tá? Então vamos lá. Então vamos ver se ele... Acho que não vai ter produto. Ah não, tem um produtozinho. A quantidade de uma ação R$10. Deixa eu ver se eu tenho uma tese de saída. Opa, tem uma tese de saída. Ah não, a tese está de entrada. Deixa eu pôr uma de saída aqui. Pessoal, quem tiver dúvida aí, o que é tese, como que lança pedido, tudo, tem altos vídeos bacanas aí na internet. Tem um amigo meu até pediu para mim gravar um vídeo simples, né, do quarteto, compras, faturamento financeiro, estoque, como se fosse assim, dar um overview de o que precisa para o cara desenrolar nesses 4 módulos. Também está na fila de espera aí, tá? Vou estar fazendo aí no futuro. É muita coisinha, mas estamos aí na lista, tá? Se vocês quiserem mais dicas. Então, isso aqui eu estou cadastrando só uma tese, informando informações fictícias aqui, sem preocupar, como é base teste. Mas se eu fosse fazer isso numa base oficial e alinhar isso com a contabilidade. Como que eu vou configurar essa tese de venda aqui, né? Então, como é base teste, estou preenchendo qualquer informação aqui, tá? Ah, tem uma questão de natureza aqui, deixa eu... base, bora base. Deixa eu achar um campo natureza que ele exige aqui. Natureza, deixa eu ver se eu acho. Sei que o Proteus tem muitos campos, né? Alguns campos a gente deixa obrigatório, isso é bem quem está implantando a linha com o cliente. Deixa eu ver aqui, natureza, tô por aqui. Isso tudo para simular um erro para vocês aqui, tá? Aqui. Um pouquinho qualquer natureza. Então, base teste. Tá falando que essa natureza tem que estar no cliente. Então vamos voltar aqui no nosso cliente, pesquisar ele. Acho que vou ter que sair do pedido de venda para ele deixar. Tem o campo natureza, deixa eu achar ele aqui. Você viu que o Proteus é muito parametrizável, né? Então assim, vocês vão ver que às vezes quando tá implantando o sistema, cara, é muita coisinha que você tem que sentar com o cliente, validar e tal. Então ele é muito complexo. Então vou vir aqui em natureza, vou preencher aqui, vamos ver se ele vai deixar. Deixa eu pesquisar o cliente de novo, ver se ele... Senão eu saio do pedido de venda e entro de novo. Ah, foi.
esperar ele incluir o pedido. Eu vou simular o erro. Então está o pedido, vem aqui em outras ações, consulta log. Então o que que ele, ó, já bem nítido aqui, ó, opção não disponível no Proteus, não achou a função tal. Então, uma dica para vocês que estão começando, viu essa mensagem, você sabe que esse fonte não está customizado. E se tem um underline antes, você sabe que é um fonte customizado. Então, pessoal, vamos atrás do projeto que esse fonte não está customizado, ou não está aplicado, não está compilado, tá? Então, ou não está compilado porque realmente o cara falou, não, vou tirar ele que eu descontinuei, ou porque na atualização esse fonte deu erro, ou esqueceram, pularam ele, não compilaram. Então, fica uma dica para vocês de conhecimento. Então, vamos lá. A customização que nós vamos fazer nessa brincadeira aqui, então a gente aprendeu um ponto de entrada, né? Um ponto de entrada para incluir botões. Todas as rotinas têm pontos de entrada para incluir botões. E ele vai dar um erro, falando que não achou a função. Então, você já começa a ver como que trata alguns errozinhos aí do Proteus, né? Então, se eu vi esse cannot find function, o nome do fonte, eu sei que não está compilado esse fonte aqui, beleza? Então, todas as rotinas hoje eu posso te afirmar que tem sempre um ponto de entrada para incluir opções no botão. E normalmente ele é o nome da rotina e com espaço, sim, tem uma abreviação às vezes na palavra, mas com MNU, que é de menu, tá? Beleza? Então, o que nós vamos customizar agora? Então, como eu tinha falado para vocês, ao incluir a rotina do pedido de venda, nós vamos salvar um log numa tabela customizada. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente precisa criar essa tabela customizada, tá? Beleza? Tá aí tranquilo? E nós vimos, acho que, enfim, no TDN aqui, se vocês navegarem, é o M... Deixa eu só de cabeça aqui para não... É o INC. Opa! É o MTA, é o MT410 INC. Então, o que esse ponto de entrada faz? MT410 INC. O que esse ponto de entrada faz? Ele é executado após a inclusão do pedido de venda. Então, quando eu acabei de incluir o pedido de venda, ele vai chamar o nosso ponto de entrada, beleza? Então, como que eu faço para criar um fonte? Eu até mostrei para vocês, já estava o fonte aqui, né? Mas o que é? Para aqueles que não têm um fonte, acho que eu mostrei nos vídeos anteriores, mas é novo arquivo. Se eu não tiver, eu vou até excluir esse link aqui para mostrar para vocês. Vou excluir ele aqui, propositalmente. Vamos criar ele do zero aqui. Vou vir ele para a lixeira. Então eu não tenho um ponto de entrada. Simplesmente eu venho aqui, novo arquivo, e ele tem que ser um nome idêntico. Então, se passar uma letra diferente, quando eu entrar no Proteus, ele não vai achar essa função e não vai executar, tá? Então eu venho aqui, opa, tá travando isso, vamos lá, novo arquivo, PRW, beleza? Então eu fiz aqui, tem um user function, tem que ser dá o Ctrl V, return. Então tá aqui meu ponto de entrada. O que a gente gosta de fazer? Colocar, eu até pego de outros, deixa eu ver se eu tenho aqui, não tenho, tem aqui. Tem na internet, nos VS Codes antigos, tinha um exemplozinho de você colocar um comentário. E tem include padrão do Proteus, da biblioteca do DVPL, que traz as principais funções em DVPL, enfim. Então, sempre que eu estou criando um programa, eu jogo essa include proteus.ch. Se vocês quiserem dúvidas aí, joga depois no Google aí sobre include do Proteus. E vai mostrar algumas aí com alguns exemplos, tá? Mas aqui, eu venho aqui, coloco my function, coloco quem fez, Los Angeles, Moraes. Tem vários, isso aqui é um comentário, tá? Mas tem vários exemplozinhos da internet de alguns comentários bacanas. Eu uso um outro aqui, mas não vou. Esse aqui é bacaninha. Opa. Vou pôr minha data de hoje, 5/12/2022. Então, para me testar esse ponto de entrada, se ele está funcionando, eu vou dar um famoso Olá Mundo. Lembrando que esse ponto de entrada é na inclusão. Se eu pegar esse pedido, aquele pedido que eu incluí, mandar alterar e salvar, ele não vai executar, porque um outro ponto de entrada, que é o out, que é na alteração, certo? Então, assim, quando você for
customizar, sempre olha, ó, é o ponto de entrada da inclusão? É só na inclusão que eu tenho que tratar? Não, eu tenho que tratar na alteração, na exclusão, enfim. Então, esse ponto de entrada vai funcionar só para alteração. Vou fechar ele aqui. Deixa eu ver se ele compilou. Opa, compilou. Então vamos testar para ver se ele vai funcionar, tá? Então vamos pedir de venda. Vou estar incluindo um novo pedido para ver se ele vai executar o ponto de entrada. E dando certo, pessoal, o que eu vou fazer? Aí a gente vai criar a tabela de log e a gente vai fazer o primeiro comando para alimentar esse log, tá bom? Então vamos lá, vamos incluir de novo, condição de pagamento, vou pegar aquele produto, vou colocar uma quantidade, vou pôr um texto e vou mandar salvar. Opa, executou o nosso ponto de entrada. Então, bacana. Então, o ponto de entrada funciona. Então, a gente começou a entender como que funciona esse ponto de entrada. Opa, ele executou. Compilei e funcionou bonitinho, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos simular que nós queremos gravar esse log aí. Então, também nos vídeos anteriores, expliquei para vocês como que faz para criar uma tabela customizada, né? Um campo customizado. E como que faz para me saber dessa tabela customizada. Nós usamos exemplo de cor, né? Então, pessoal, quem tiver dúvida lá, pode ver os vídeos anteriores. Por isso que eu vou diretamente na base de dados e vamos criar esse log aqui. Então, pessoal, nos vídeos anteriores eu expliquei que as tabelas SZs são tabelas customizadas, e ZZs. Então, como é uma base de teste, sempre eu limpo aqui, porque eu estou fazendo vários testes, tudo, ela está zerada. Então, eu não tenho nenhuma tabela customizada. Então, eu vou criar a nossa primeira tabela, SZ1. E vou colocar aqui, tabela de log. Logs, sei lá, logs de pedido de venda. Lembrando, pessoal, que o Proteus já faz isso perfeitamente. Esse aqui é só um exemplo para vocês. Expliquei também sobre essas funcionalidades. No nosso caso, como é log, eu quero controlar por filial e tudo mais, eu vou colocar ele como tudo exclusivo, tá? Ele tem que confirmar ele para ele deixar abrir. Venho aqui editar e vou colocar os campos. Tá. O que nós precisamos do nosso log aqui? Eu preciso saber o número, a filial, que é padrão de toda a minha tabela, quando eu incluo, mostra qual que é a filial. Também o número do meu pedido, certo? Que mais? Vou colocar data, hora e quem o usuário que incluiu, né? Beleza? Pode ser assim, simples? Então, vamos lá. Então, eu falei o número do pedido. Para mim saber qual que é o número do pedido, qual que é o tamanho do campo do pedido, ou eu de cabeça eu sei, mas quem não sabe, pode ou via PSDU, ou vir aqui, melhor aqui, eu cancelo aqui, vem aqui no meu SC5, eu venho aqui no campo, eu sei que é um caractere 6, então eu tenho que criar meu número pedido lá na Z1 com o mesmo tamanho para me gravar o número correto, né? Outra coisa, pessoal, hoje um amigo meu me procurou, falou assim, cara, eu estudei banco relacional, sei que o SQL Server, o Oracle, o DB2 é relacional, acho que eu até comentei isso nos vídeos anteriores, e no Proteus eu vi que não é relacional. Falei, pois é, o Proteus ele não trabalha com relacionamento de banco, ele trabalha com relacionamento de aplicação. Então, e aí você vai ver que ele não tem correlação, né? Eu não tenho lugar nenhum aqui, por exemplo, na minha Z1, que eu vou falar que esse campo Z1 que eu vou pular pedido, por exemplo, que eu vou criar, ele tem um vínculo com a C5 pedido. Então, assim, ele não trabalha com esse relacionamento. Se fosse um RP, alguma coisa, eu falaria, essa aqui é chave estrangeira da C5 num. Então, não é da C5 num, que é lá na tabela SC5. Mas no Proteus não tem isso não. Então, por isso que a gente tem que ter essa cautela de criar um pouquinho pedido. Esse mesmo campo aqui, com o mesmo tamanho do pedido lá da C5. Se eu não criar idêntico e tal, quando a gente for fazer se for para maior, não tem problema. Se for para menor, se eu estou inserindo o número do pedido, ele vai cortar para
para atender o tamanho. Por exemplo, é 5, eu coloquei 6, beleza, passa. Mas se eu colocar 4 aqui, ele vai cortar o último número. Então a ideia é sempre colocar casadinho, bonitinho. A gente viu também a questão de real e alterar. Eu não vou falar para vocês, qualquer coisa assista os vídeos anteriores, mas eu vou colocar lá pedido. Vou falar que ele é obrigatório, quero que ele apareça no browser, beleza? Eu coloquei pedido, vou colocar aqui Z1 data, eu quero saber a data de inclusão. Eu também vou colocar obrigatório browser. Vou colocar a hora também. A hora no Proteus, ele é um caractere, então de 5, porque tem as 2 horas, os 2 pontos e o minuto. Opa. Eu vou gravar o usuário. C5 user. Ou qualquer usuário. Caractere. O cadastro do usuário hoje é 30 caracteres para o nome dele, que é o que ele loga, tá? Então eu sei que é 30. Se for o caso, a gente ir lá no cadastro do usuário, dá VF1 para mostrar, tá? Mas eu sei de cabeça, para ganhar tempo, eu não vou entrar aí. Beleza, eu tenho minha tabelinha aqui. Então, a princípio, a ideia do ponto de entrada, na hora que ele salvar, vou gravar o número do pedido, data, hora e usuário, certo? Preciso criar um índice, também expliquei para vocês a ideia do índice. É um índice meu, vou colocar aqui. Assistam os vídeos anteriores, quem tiver dúvida. Vou pôr filial e número do pedido, tá? Se eu não criar isso aqui, ele vai dar erro de criar a tabela. Então, obrigatoriamente, eu sempre tenho que ter um índice. Então, tá minha tabela aqui, deixa eu ver se eu não estou no sistema. Ele vai deixar eu criar, perfeito? Uma dica para quem está programando, eu gosto de uma vez feito isso, eu gosto de abrir o PSDU para vir ficar copiando os campos, vocês vão entender por quê. Então eu já vou deixar aberto o PSDU. Pessoal, 00:30, domingão, segunda-feira, né? Dá valor aí, pessoal, ó. Esse vídeo aí especialmente para vocês. Então eu vou abrir SX, vou pesquisar, ou SX não, perdão, X3. Vou pesquisar SZ1. Por que eu deixei isso aberto? Vocês vão entender agora. Eu quero saber todos esses campos aqui, tá? Então, pessoal, eu venho aqui, vou arrancar esse comentário meu e vou fazer uma função que é muito conhecida, que é o reclock. O que esse reclock faz? Se vocês for lá no TDN, tem uma explicação dele. Mas basicamente eu passo eles 2 parâmetros. O primeiro parâmetro, a tabela que eu quero fazer inserção, eu quero inserir o registro. Na verdade, eu posso ou inserir ou posso alterar. O que determina se eu estou inserindo ou estou alterando é o próximo parâmetro. Se ele tiver como ponto .t, eu estou inserindo o registro. Se tiver ponto .f, eu estou alterando um registro. Mas que registro eu tenho que alterar? Aí eu teria que fazer um dbseek, um posicione, para ele posicionar naquele registro para alterar. Mas não é o intuito agora do vídeo, então vocês aprendam que nós vamos usar o T, que nós vamos incluir um novo registro, certo? E aí por que eu precisei dessa informação? Que eu quero copiar ele aqui, para não precisar digitar. Então eu venho aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu gosto de colocar sempre o apelido da minha tabela, vai receber o campo. Então, a tabela SZ1, campo Z1 filial, vai receber, eu acho que eu falei isso nos vídeos anteriores, mas tem uma função que chama X filial. O que é essa X filial? Vai pegar a filial logada do usuário. Se está compartilhado, se está exclusivo, enfim, essa função pega a filial logada. Não sei se vocês viram aqui, vou até fechar aqui, mas eu posso logar em várias filiais. Aqui, como é uma base teste, só tem uma filial. Mas se o usuário estiver em outro grupo, outra filial, essa função vai retornar a filial logada que o cara está lançando aquele pedido. Então, ele grava essa filial bonitinha aqui, certo? Agora, o próximo campo, Z1 pedido.
Esse ponto de entrada aqui, ele já, quando eu terminei de incluir o pedido, ele gravou isso na tabela SC5. Então, eu estou posicionado naquele pedido lá, que é a tabela SC5. Acho que eu também mostrei nos vídeos anteriores como que você identifica qual que é a tabela do pedido. Vou até entrar aqui no pedido e mostrar para vocês, mas com calma, só um minutinho. Quando nós estamos programando, como é tabelas que eu conheço, que eu convivo, beleza, eu já sei de cabeça, mas para quem está começando, eu sempre oriento assim, você está programando, deixa a tela da própria rotina que você vai estar customizando ela para você dar os F1s e conhecer. Então, hoje, por exemplo, eu quero saber qual que é essa tabela aqui. Eu dou um F1, eu sei lá, que é C5. Então, para mim gravar, eu quero pegar esse nome aqui da C5, tá? Só um minutinho, pessoal, que eu só vou trocar meu carregador aqui. Só um minutinho, vou pausar aqui o vídeo, quando eu volto. Voltei, pessoal, só um minutinho. Esconder aqui. Então, beleza, vamos lá. Então, o que eu sei? Então, eu sei que é C5 num. Então, eu estou posicionado no meu... Quando eu terminei de gravar o pedido, ele está posicionado naquele número do pedido. Então, eu passo aqui, ó, SC5, C5 num. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler esse C5 e jogar na Z1 pedido. Aqui eu estou abrindo o comando, ó, eu vou fazer uma inclusão no banco de dados, perfeito? Depois eu pego a filial logada daquele cara, um número do pedido que ele já gravou, e aí eu vou para as próximas informações. Então, eu venho, data. Tem uma função em ADVPL, chama date, que eu estou pegando a data do dia que o cara está incluindo aquele pedido. Do hotel, hora. Vou copiar isso aqui para andar mais rápido. Que é a função time. No Google tem várias funções também para vocês aprenderem. Quero funções em ADVPL. Vai aparecer um monte de função já retornando data, hora, usuário, que eu vou mostrar para vocês. O usuário é a função C. Na função não, na verdade é a variável. Date e time são funções. Esse aqui é uma variável. C username, certo? Então ele retorna para mim o usuário que está logado no sistema. No caso aqui o nosso vai ser o administrador, certo? E aqui, o que eu gosto? Esse comando ele vai fazer um insert no banco e fazer a inserção no banco de dados. Então aqui tá, então ele prepara, ó, tô incluindo, vou abrir uma informação para registrar no banco, vou preencher as variáveis e vou dar um commit no banco. O que eu gosto de fazer também? Eu gosto de vir aqui, ó, abrir e fechar parênteses. Por que eu gosto de fazer isso? Você vai ver, pessoal, que tem gente que, vou salvar aqui só para voltar, mas tem gente que não usa essa informação aqui. Nem aqui. Se eu não uso isso daqui, antes eu tenho que vir aqui, ó, dar um db select area e fazer essa função. O que ele fala? Ele fala assim, todos os próximos comandos vão ser referentes a essa tabela. Então daqui para baixo ele vai entender que é referente a essa Z1. Mas por que eu não gosto de fazer? Porque vai que aqui no meio, sei lá, meu fonte é gigante, alguém vem aqui e põe um SZ2. Aí bagunça essa função aqui. Então eu gosto de deixar com o nome da tabela para confirmar. Lógico que esse fonte é pequenininho, não vai fazer essa confusão, mas às vezes tem fonte grande e tudo mais, que às vezes alguém pôs esse DB select area e bagunça. E lembrando que a linguagem da VPL poderia muito bem entender, ó, a Z1 é da SZ1, mas ele não entende, então tem que passar o nome da minha tabela, né? Então eu gosto de fazer isso daqui para uma segurança a mais, tá? Mas das duas formas funciona. E aqui, em vez de eu usar um alert, tem uma função nova que chama aviso, que ela é mais bonitinha. Normalmente se eu estou gravando log, eu não dou essa informação para o usuário, mas eu vou deixar aí para ficar mais bonitinho visual. Então vou para atenção, log gravado com sucesso. Eu vou pôr um botão aqui, ok. Todas essas funções que eu estou passando tem no Google, tem no TDN, pode pesquisar, pode ficar à vontade. Então tá pronto, tá a nossa tabela que vai inserir nessa SZ1. Outra coisa bacana para vocês, pessoal, vou deixar aqui, eu preciso compilar.
Vou abrir o SQL aqui para vocês. Vocês vão ver que eu criei a minha tabela lá no configurador, salvei, e ele não existe ainda. Por que ele não existe ainda? Porque eu não usei o recurso dessa tabela. O Proteus tem isso. Quando eu entro numa rotina que executa uma tabela, aí sim ele cria no banco de dados. Então, se eu vou abrir o SQL aqui, vocês vão ver que não existe ainda Z1. Mas a partir do momento que eu dou o reclock verdadeiro lá, ele cria essa tabela no banco de dados. Então, se eu vim aqui, vou pôr aqui Proteus 12, vocês vão ver que não existe essa tabela. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês como que debuga, tá? Então eu vou compilar, Ctrl F9. E agora, em vez da gente estar executando por fora, eu vou debugar. Para debugar, a gente tem um breakpoint, que é essa setinha aqui, o ponto de interrupção. Então eu vou marcar aqui, a hora que eu entrar na rotina, que chamar esse ponto de entrada, ele vai chamar, vai parar aqui para a gente debugar, tá? Então eu vou executar. Então, para executar via debug, eu venho aqui iniciar depuração e aqui eu chamo aquele SIG-MDI, como se fosse essa dessa tela aqui, ó. Eu quero chamar esse SIG-MDI aqui. Então, vem aqui, voltando, opa, coloquei SIG-MDI, dou um Enter. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chamar a tela do Proteus, eu vou simular, a hora que ele entrar, ele vai chamar meu ponto de entrada. Então, vem aqui no meu pedido de venda. Vamos incluir um novo pedido. Então, eu vou estar incluindo aqui um pedido. Ah, outra coisa, quando você está debugando, aí que o Proteus já é um pouco lento, fica mais lento ainda, tá? Então, vou lá salvar. Então, a hora que ele, ó, já piscou aqui, que ele já entrou no meu breakpoint. Então, o que eu posso? É bom a gente já começar a entender um pouquinho como que debuga no Proteus. Então, tem a opção de eu dar um play que ele executa tudo, ou tem a opção de eu vir aqui, ó, o F10, que ele vai pulando de linha em linha. Então, eu consigo pular de linha em linha e já consigo passar o mouse. Olha aí, pegou a filial 01, beleza. Olha o meu número do pedido. O meu pedido. Opa, tá errado aqui. Ah, eu passei, olha, eu fiz assim, tá errado. Você viu aqui? Foi até bom mostrar pra vocês, ó. Eu coloquei 5 e esse na verdade é 6. Você viu a diferença? Ele não dá erro, mas ele vai gravar só os primeiros. Então você vai ver que vai ficar errado. Depois a gente vai mudar lá. Olha lá, data. Hoje 5/12. A hora. Meia-noite 43. E o nome do usuário, usuário administrador. Então, eu vou dar um avançar. Olha aí, deu uma mensagenzinha. Logo gravado com sucesso. Então, se eu venho aqui no meu banco de dados agora, olha lá, gravou errado aqui o número do pedido, né? Então, é só eu vir aqui no configurador. Então, bacana. Deu um play aqui, se eu dar um OK aqui, ele já vai fechar a tela. Você viu, pessoal? Bacana que eu até mostrei. Olha lá, gravei errado, né? Com 5 caracteres. E você viu que ele não, olha, deu um return, beleza, dá um play. Você viu que ele não dá erro, mas ele grava errado. Então a ideia é a gente, vamos corrigir aqui. Então isso é até um ponto de atenção para quem está programando. Se você esquecer algum detalhe, ele vai gravar errado, né? Então e o Proteus em lugar nenhum dá esse alerta, né? Opa, você esqueceu de um caractere, está gravando um número errôneo e errado, né? Então vou fechar aqui. Estou no breakpoint. Opa. Então vou dar se eu quero derrubar aqui de uma vez, só vir no disquete, no parar, ele já derrubou. Vamos para outra. Tá um pouco lento, deixa eu derrubar ele aqui.
configurador, vou aumentar para 6. Agora vai entrar. Vamos corrigir esse campo. Vamos lá nesse Z1. Vou aumentar ele para 6 caracteres, né? 6 caracteres. Ah, aqui, ó, ficou feinho aqui. Vamos pôr aqui a descrição. Tô no quarto aqui, tá dando alergia. Então, beleza. Não vou debugar, porque a gente viu que deu certo, né? Vou estar incluindo um novo pedido. Vamos testar. Vamos ver se ele vai gravar certo aqui. E pessoal, ele aumenta o campo, mas ele não corrige para trás, né? Porque já foi inserido no banco, né? Os novos que vão ficar corretos. Outra dica quando abre a tela, pessoal, eu não sei se eu comentei com vocês aqui, mas a chave do Proteus, esse Hacknow aqui, Hacknow, tá? Ele é único no banco. O pessoal reclama muito, mas não era filial e pedido, mas o Proteus tem uma questão de segurança que ele grava esse Hacknow. E eu acho que eu já tinha comentado para vocês que ele também não deleta o registro do banco de dados. Ele coloca como um asterisco aqui. Então sempre na minha tabela ele vai criar esses 3 campos aqui. E quando eu deleto ele põe asterisco e ele seta um hackdel lá como 1. Aí sequencial, o segundo registro 2, 3. Então assim, ele tem essas 3 tabelas que são usadas via Proteus, tá? Ei, Proteus, vambora. Deixa eu derrubar ele aqui. Casa de feira, tem que estar passando a hora de formatar esse computador aqui, tá? É um pouco lento, mas não desse tanto, tá? O Proteus. Agora vai abrir. Então vamos lá no pedido de venda. Vamos incluir o pedido 4. No pedido 4. Log gravado com sucesso. Se eu dou um executar aqui, ó, pedido 4, a hora e o valor. Dá para implementar várias coisas, dá para colocar o valor do pedido, enfim, dá para fazer uma série de coisas aqui. O que eu dou a dica para vocês brincar? Se eu alterar o pedido aqui, ele vai gravar um log? Não vai gravar nada, porque está no ponto de entrada só de inclusão. Inclusive a mensagem não vai aparecer nada. Então a dica que eu dou para vocês brincarem aí, implementa o ponto de entrada alterar para gravar, cria um campo aqui para falar assim, ó, esse aqui está incluindo. E o usuário alterou, então cria um campo que tipo incluir e alterar. E a hora que o cara alterar, você põe a data de alteração do pedido também. Então dá para você brincar muitas coisinhas. Pessoal, então encerro por aí. Vai desculpando aí a correria, tá? O vídeo é só para vocês entenderem. Eu acho que abriu a mente para vocês o que são pontos de entradas. A gente colocou um botão lá para consultar log. Nos próximos vídeos aí eu quero a gente cria uma tela para mostrar esses logs e a gente vai brincando aí, tá? Então pessoal, se vocês tiverem dicas, sugestões aí, estou disponível aí, pode pôr nos comentários aí. A ideia dos vídeos é para vocês. Espero que tenha esclarecido a dúvida do que é ponto de entrada. Lógico que tem, enfim, às vezes vocês têm mais dúvida, algumas coisas, pode procurar aí, pode usar o Google, o TDM, me procura também. Enfim, estou à disposição, espero que goste aí e vamos aí por mais vídeos aí, se Deus quiser, cara. E fico muito feliz aí, vocês estão gostando dos vídeos aí, curtindo, compartilhando, tamo junto aí. Obrigado, pessoal, bom descanso, boa semana para todos nós aí, que Deus abençoe todos.
Obrigado.